Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Salmo de número 127, por favor. Versículo 3, versículo 4 e o versículo 5. É possível projetar aí? Pastor João, muito obrigado pelo convite, tá? Pela deferência que o senhor me dá. Senhor. Eu vou fazer o possível para terminar dentro do horário que o senhor me disse, viu? Pastora Kátia, obrigado. Pastor Arbert. E aí eu fico, no adágio popular, eu fico numa saia justa, porque pregar, tendo ao lado aqui o pastor Valdir, aí é brincadeira, né? É difícil. Vai poder projetar aí, Salmo 127, versículo 3, versículo 4. Tá aí. Meus irmãos, a mensagem que eu vou trazer hoje, ela seria mais adequada num culto de ensino, mas no transcurso dessa semana o meu coração foi apertando, e eu só ia fugir dessa mensagem hoje se o pastor João dissesse, termine 9 horas em ponto, aí eu não iria falar, tá bom? Então, tenha só um pouquinho de paciência, tá? Vai ser mais um estudo do que aquela pregação avivalista, tá bom? Salmo de número 127, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Me acompanhe no telão, por favor. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta, e você diz amém. Pode se assentar. Eu vou falar esta noite sobre herdeiros ou sucessores. Antes eu quero mandar um forte abraço ao pastor Davi Terto. Hoje eu conversei com ele também, ele me mandou as fotos. Meu pastor, um abração, tá? E como o senhor é militar, e nós militares temos um adágio muito forte, que diz, quando a carcaça não aguenta, a moral é que sustenta. O senhor sabe disso, meu pastor. Então, nós estamos aguardando o senhor aqui. Nós ministramos a cura sobre a sua vida, a completa restauração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás eu fui interpelado acerca desse tema. Eu recebi um convite para pregar em Goiânia, no Seminário da Família, não me deram tema, então eu comecei a preparar uma mensagem e, faltando poucos dias para que eu fosse ministrar, alguém me liga e diz, pastor, eu quero que o senhor fale sobre herdeiros e sucessores. Eu não sabia nem para onde ia. Então foi um desafio muito grande, mas Deus falou muito, mas muito ao meu coração, e desde esse dia eu venho sentindo vontade de ministrar essa mensagem aqui na catedral, e eu acredito que essa é a oportunidade. Pois bem, as expressões herdeiros e sucessores, se você olhar no dicionário da língua portuguesa, como por exemplo Aurélio ou Priberan, você vai ver que os significados em certo ponto acabam se cruzando. Por exemplo, a palavra herdeiros significa pessoa que herda, ou pessoa que tem direito a herdar, ou filho descendente, ou sucessor. Já a palavra sucessores, no nosso dicionário da nossa língua, quer dizer aquele que sucede ao outro, ou que o substitui em cargo, ou aquele que herda um trono. Então, observe que no significado escriturístico, eles acabam se cruzando. Entretanto, no significado prático, eles tomam caminhos distintos. O doutor Augusto Cury escreveu um livro chamado Pais Inteligentes,
formam filhos sucessores. Existem duas afirmativas que fazem a gente ficar muito reflexivo. A primeira delas é mais fácil governar um país do que educar uma criança. A segunda afirmação diz: é mais fácil dirigir uma empresa com milhares de funcionários do que formar filhos pensadores. E o porquê desse tão grande desafio é justamente por causa do significado prático de ambas as expressões. Vou te dar um exemplo aqui muito prático. Imagine um homem dono de uma multinacional. Suponhamos que ele tem um único filho e ele nunca levou o filho na empresa, nunca disse nada acerca da direção da empresa. O pai falece. É natural, inclusive por força do nosso ordenamento jurídico, que ele seja o herdeiro. Mas aí fica a pergunta: ele terá condições de conduzir a empresa, a multinacional, sem nunca ter tido nenhum contato com a empresa, nenhuma formação, nenhum auxílio? É nesse caminho que a gente vai caminhar. Na era pós-moderna, meus irmãos, com tantos desafios que vêm solapando a sociedade e muito especialmente a igreja, é extremamente difícil, ou talvez a tarefa mais difícil desse mundo pós-moderno é educar uma criança, educar um filho. Por quê? Porque existem dois tipos de filhos nessa minha palavra. Número 1, são aqueles que são herdeiros. Número 2, aqueles que são sucessores. E qual a diferença, pastor, entre esses termos? Número 1, herdeiros são aqueles que não crescem, que não frutificam, que não rendem, que não prosperam, que não faz a coisa se avantajar. E os sucessores? É justamente o oposto. São aqueles que alçam voos e voos altos. Eles crescem, eles frutificam, eles rendem, eles lucram, eles prosperam. Agora olha o que é interessante. Todos nós, meus irmãos, por força da natureza, já somos herdeiros. Um exemplo prático: nós herdamos de nossos pais toda a carga genética, nós herdamos a cultura, nós herdamos os trejeitos, e pasmem os senhores e as senhoras, até mesmo a salvação, ela é herdada. Romanos capítulo 8, versículo 17 está escrito: se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Até mesmo a salvação, ela é herdada. Agora olha um detalhe: toda herança, ela tem a tendência natural de, com o transcurso do tempo, ir se desgastando, entrar em depreciação, se perder ou até mesmo se acabar, inclusive a salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Observe que Paulo manda você desenvolver, cuidar, usar, colocar em prática, para que não entre em desuso, não entre em depreciação e talvez se perca. Agora, o que é interessante é que muitas heranças deixadas por nossos pais estão entrando em desuso, estão se acabando, estão se perdendo. Quer ver um exemplo? Só os mais antigos vão lembrar disso. Quem aqui lembra do bença mãe e bença pai? Observe que isso é uma prática, meus irmãos. Eu tenho andado por alguns poucos lugares por aí e eu tenho observado que isso tem se acabado, tem entrado em desuso. E por que isso tem entrado em desuso? Por que esses tipos de heranças estão acabando?
Porque nós não estamos formando sucessores. Nós estamos formando somente herdeiros. Agora, quer ver uma coisa que vai impactar a sua vida? Nenhum herdeiro, precisa de formação. Nenhum herdeiro precisa de instrução, porque ele já nasce feito. Já o sucessor não. O sucessor, ele precisa ser treinado. Ele precisa ser instruído. Ele precisa de um colegiado que venha lhe dar instrução acerca deste legado. Eu vou dar algumas características de filhos que são somente herdeiros. Número 1, todo herdeiro vive o que recebe e logo perde. Exemplo, filho pródigo, recebeu a herança, viveu o que recebeu, perdeu, foi parar na lama, junto aos porcos. Minha esposa e eu conhecemos um jovem que tinha uma mãe, e essa mãe preocupada em deixar alguma coisa para os filhos após a sua partida, e ela vendia joias, vendia cordão de ouro, pulseira de ouro, anel de ouro. Eu não sei como é que ela fez, meu irmão, sei que ela conseguiu comprar algumas casas aqui no Distrito Federal. E um dia, ela sai para fazer uma atividade física, tem um ataque cardíaco e morre. Ela deixa a herança para os filhos. Os filhos sendo simplesmente herdeiros e não sucessores, para alimentar o próprio ego, os desejos inflamados pelo caráter de herdeiro, começaram a se desfazer dos bens, meu irmão. Imagine só, desfazer de casas para comprar carro. Sabe o que é isso? Herdeiro e não sucessor. Outra característica de um filho que é somente herdeiro, vive sob a sombra dos pais. O camarada está com 25 anos, 30 anos, 40 anos, vivendo debaixo da saia da mãe ou debaixo da asa do pai. Não sabe fazer absolutamente nada. Eu ouvi um padre dizer: você quer ver o crescimento salutar de uma criança? Então compare ele a uma semente. Plante uma semente debaixo da sombra de uma árvore e tenha paciência de ver o crescimento daquela nova planta. Você vai ver que a tendência natural daquela planta é correr para onde os raios do sol apontam. Então ela vai ter um crescimento torto. Assim é o filho que não é sucessor, é herdeiro. Não sabe trocar uma lâmpada. Não sabe o que é uma chave Phillips, meu Jesus de Nazaré. Não sabe o que é uma bucha e nem um limpol. Fala, né, Jesus? Olha o que é interessante. Todo filho que é herdeiro reclama de tudo. Quando eu ministro essa palestra, irmão, eu geralmente coloco uma imagem. O problema é que eu não trouxe ela, porque eu imaginei que o tempo fosse bem corrido. Mas eu coloco uma imagem dividida ao meio. De um canto, uma imagem que simboliza o herdeiro, e do outro, aquele que simboliza o sucessor. O herdeiro é aquele menino do buchão, sentado numa poltrona, com a bacia de pipoca desse tamanho, assistindo um filme, e o controle bem aqui do lado, ele gritando: mãe! Pega aqui o controle para eu mudar. E o sucessor do outro lado, eu botei um jovem com uma armadura medieval, com uma espada na mão, porque ele não costuma reclamar, ele costuma correr atrás da solução das coisas. Todo filho que é herdeiro, somente herdeiro, ele costuma frisar as falhas alheias. Gosta de olhar para as falhas alheias. E para finalizar, todo filho que é herdeiro, ele não valoriza os bens dos pais. Aqui eu também costumo colocar um vídeo de filhos morando com os pais e os mesmos filhos agora morando sozinho. Já deu para imaginar como é que é? Filho morando com os pais, vai escovar os dentes, pega o tubo do creme dental e aperta bem no meio.
Abre a torneira. Vai tomar banho, liga lá no mais quente que tem, dá bem pouquinho, que é para o chuveiro queimar. Papel higiênico tá lá, o rolo. Ele pega aqui e faz assim, ó. Vai me dizer que não é assim? A menina com raiva porque a mãe mandou lavar os pratos. Pega lá o detergente. Agora o filho morando sozinho. Ele vai sentir qual é o peso do suor dos pais para mantê-lo. Até quando vai tomar banho, quando observa que o sabonete está se acabando, ele pega o sabonetinho lá que está se acabando e gruda no outro novinho. É ou não é? Eu vou correr porque não dá tempo, porque senão o caldo ia engrossar para o teu lado. Característica de filhos que são sucessores. Número 1, os sucessores preservam e expandem a herança que recebem dos pais. Número 2, não costumam reclamar, mas correm atrás da solução. É aquele velho ditado, não me traga o problema, me traga a solução. Ou então, como a gente diz no exército, vai trazer o problema, trouxe. Tá, e qual é a solução? Destacam as qualidades das pessoas. Todo filho herdeiro destaca as qualidades das pessoas. E aqui eu quero abrir um parêntese. Você já observou, irmão, que não é todo culto que é bom? Já observou isso? Toda pregação aqui é boa, é? Toda pregação é boa. É, irmão? Não é, irmão. Tem pregação que é um verdadeiro chute na canela. Aí tá lá os pais indo para casa. Os filhos estão no banco de trás. Tu viu aí, mulher? Pensa numa pregação nojenta. E os filhos estão o quê? Estão ouvindo. Escute, a sua vida é um verdadeiro ensino. Se você fala muito, você está ensinando. Se você fala pouco, você está ensinando. Se você chega cedo, você está ensinando. Se você chega tarde, você está ensinando. Se você muda de igreja com muita frequência, você está ensinando. Se você é perseverante, você está ensinando. Então lembre-se que a sua vida é um verdadeiro ensino. Quer conversar coisas tão meticulosas? Feche a porta do seu quarto e vá conversar com a sua esposa lá dentro. Forme nos seus filhos o caráter de sucessor. Para encerrar as características dos sucessores, eles valorizam os sacrifícios dos pais. Eu vou te dar um exemplo aqui, irmãos. Eu tive tudo e mais um pouquinho para ser um filho mimado. Primeiro que eu sou o único homem. Sou eu e a minha irmã. Eu tive de tudo. Meu pai não tem instrução, irmã. Meu pai só tem até a 3ª série, minha mãe até a 5ª. Mas eles eram comerciantes e na época eram muito prósperos. E eu tive de tudo. Só para você ter uma ideia, eu fui o primeiro garoto do meu bairro a ter celular. Um tijolão desse tamanho. Eu fui o primeiro até moto, eu tive carro com 18 anos, eu tive, meu irmão. Eu tive tudo para ser mimado. Só que com 16 anos eu disse, mãe, eu quero trabalhar. Minha mãe, vai nada. Vai não, vai estudar. E era outra coisa que eu sempre amei, foi estudar. Sempre gostei de estudar, muito, estudei muito. E ler é uma paixão. De tal forma, meus irmãos, que eu me interessei, uma vez voltando da igreja, alguém me falou acerca do concurso do exército. Eu já tinha passado da idade na época, e aí, para minha idade, tinha um concurso da ESA. Comecei a estudar, estudei, passei, beleza. Fui. Quando eu chego lá, meus irmãos, na escola, você acha que aqueles gritos é só em filme, é? Meu irmão, só não tem agressão física, mas o resto, você acha que não tem?
E eu todo mimado, meu Jesus. No primeiro dia que eu estava lá, posição de descansar correta, eu não sabia nem o que era isso, botei a mão para trás. Aí eu pensei, meu Deus, a minha chave. Fui botar a mão aqui no cós para ver se a chave estava. Um tenente abençoado que saiu não sei da onde, meu irmão, quase estourou meu tímpano de um berro. Para completar, meus irmãos, na primeira noite, na madrugada, foi uma zoadeira medonha, acorda, desce, a gente desceu na chuva e ficamos ao relento. Senta, levanta, na lama. O senhor lembra disso, né, pastor Alexandre? Pensa numa agonia, comendo comidinha de mamãe. Aí lá vai eu comer aquela comida, meu irmão, naquele bandejão. Tu lembra, né, André, daquele bandejão? Um copo, meu irmão, que aquilo não era copo, aquilo era um balde. Em 30 dias, tiraram a válvula do pito e eu sequei. Foram 12 quilos que eu perdi em 30 dias. Fui ligar para os meus pais. Era orelhão ainda. Aquela fila de aluno. Ô, raça. Todo mundo ligando. Quando chegou a minha vez, que eu liguei, que eu falei com a minha mãe, aguentei aquela lágrima. Quando meu pai pega o telefone, aí eu disparei chorando e soluçava. Meu pai disse, meu filho, você está apanhando? Eu disse, não, pai. Você está sofrendo? Eu digo, um pouco. Ele disse, você quer voltar para casa, né? Aí eu engasguei. Volte, meu filho. Você tem pai. Pode voltar, você tem pai. Volte. Eu vou lhe sustentar. Volte. Irmão, na hora, sabe o que eu lembrei? Para eu estar aqui, eu não coloquei R$1 do meu bolso. Eu não paguei absolutamente nada. Meus pais suaram. Minha mãe todo mês mandava umas caixas de biscoito para mim. Biscoito não sei de quê. Era um tanto de coisa. Meu pai pagou cursinho para eu estudar. Meus pais ralaram. Alguns parentes diziam, Jean é mimado, não vai aguentar um mês. Eu peguei o telefone com a voz embargada em lágrimas e disse, pai, tá bom, eu vou voltar para casa depois do fim do ano, quando eu me formar. Sabe o que é isso? É valorizar o sacrifício dos pais. Na Bíblia existem... E aí, pastor? Eu vou concluir, já. Escute bem. Eu vou falar aqui 2 tipos de sucessores que existem na Bíblia. Falei 2 tipos de filho, herdeiros e sucessores. Só que existem 2 tipos de sucessores na Bíblia. Número 1, aquele que recebe e simplesmente conserva o que recebeu. Exemplo, Mateus capítulo 25, aquele que recebeu 1 talento. A Bíblia diz que ele enterrou, guardou. Esse tipo de sucessor que não perde a herança, mas também não prospera, não faz nada, Deus não se agrada. Segundo tipo de sucessor é aquele que recebe a herança, mas vai suar a camisa. Ele olha e diz assim, aqui tem sangue dos meus pais, aqui tem suor, então eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. Mateus capítulo 25, o servo que recebeu 5 talentos e o outro que recebeu 2, suaram a camisa, no adágio popular fizeram das tripas o coração e lucraram mais 100%. Esses são os sucessores que agradam a Deus. Agora olha o que é interessante. Todo sucessor, meus irmãos, ele bota para frente aquilo que recebeu dos pais. Lembra do benção mãe, benção pai? Quando eu casei com a minha esposa, ela disse assim para mim, amor, eu não fui criado muito assim. Eu não tenho muito esse costume. Eu digo, pois vai ter.
Nós vamos protelar isso aqui. E o interessante, sabe o que é? Com a mesma bênção, se eu ligar para o meu pai 10 vezes no dia, se eu ligar para ele 10 vezes, é benção pai na hora que ele atende e é benção papai na hora que eu vou desligar. Para o meu pai e para minha mãe. E com a mesma bênção que o meu pai me abençoa, eu abençoo os meus filhos. Deus te abençoe, meu filho, te dê fortuna, felicidade e muitos anos de vida. Isso é ser sucessor. Passar para frente o legado que recebemos. Agora deixa eu correr, ligeiro vexado. Olha o que é interessante. Os pais são os únicos responsáveis de fazer dos filhos excelentes sucessores. Por quê? Porque se os pais não formarem filhos sucessores, o mundo formará neles o caráter de herdeiros. Você me entendeu? Se os pais não formarem nos filhos o caráter de sucessor, o mundo vai forjar neles, a ferro e fogo, o caráter de herdeiros. Não pensem os senhores que simplesmente levaram o filho à escola e largar lá. Levaram o filho ao balé Kids e largar lá. Eles estão sendo formados sucessores. Errado. O caráter dos filhos é formado em casa. Não é trazer para a igreja e largar a Bangu. Isso não é formar filhos sucessores. É forjar neles o caráter de herdeiros. A gente ouve muito aquele jargão, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Agora olha isso. Como falaremos de Deus e da Bíblia se a nossa vida não condiz com aquilo que nós ensinamos? Como falaremos para os nossos filhos se a nossa vida não condiz com aquilo que nós ensinamos? Lembre-se que nós somos herdeiros de Deus. Nós herdamos a salvação. E como herdamos a salvação, temos que conservá-la. E quando nós conservamos a nossa salvação, Filipenses 2, versículo 12, quando a gente desenvolve a salvação através da santidade, quem está nos assistindo? Nossos filhos. Então eles precisam visualizar isso em nós. Você já ouviu falar de Gunnar Wingren, não já? Um dos fundadores da nossa igreja. Em uma das nossas convenções aqui no Brasil, um dos filhos de Gunnar Wingren veio. E ele recebeu a oportunidade já idoso. E quando ele pegou o microfone, ele disse: uma das poucas lembranças que a minha fraca memória faz força de trazer acerca do meu pai, são as vezes quando nós estávamos no Pará, e eu via ele levantando-se de madrugada, e ajoelhando-se debaixo da rede, para orar ao Todo-Poderoso. Os nossos filhos precisam visualizar esse caráter de sucessor na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. As pessoas precisam olhar para você e ver que você tem algo de Deus para transmitir, para passar para quem está lhe contemplando. Pastor, e o texto que o senhor leu? É agora que eu vou entrar nele, mas eu vou acabar, viu, pastor? Os filhos, irmãos, são como flechas na mão do valente. Agora olha aqui, irmãos. Existe uma conjunção coordenada comparativa aqui. Os filhos são como flechas na mão do valente. Flechas são os filhos. E quem é o valente? Os pais. Agora olha o detalhe. Isso aqui é interessantíssimo. Hoje, irmãos, o arqueiro, ele compra o arco já pronto. A flecha já pronta. Nesse tempo, não. O arqueiro preparava sua arca, seu arco, e também iria preparar a flecha. Ele trabalhava minuciosamente no corpo da flecha para deixá-la retilínea, para que não tivesse nenhuma ondulação no corpo da flecha. Para quê?
para que no momento do lançamento, nenhuma ondulação pudesse tangenciar ou tocar no corpo do arco e desviar do alvo. Ele trabalhava, portanto, a flecha era resultado do trabalho do arqueiro. E o que isso implica dizer? Que cada filho é resultado do trabalho dos pais. É forte? Vamos seguir. O destino da flecha. Preste bem atenção nisso que eu vou te falar. O arqueiro ou guerreiro, ele pega o arco, coloca a flecha e tensiona no arco. Quando ele vai lançar, ele aponta para o alvo, não é isso? Se ele tirar o foco do alvo, a flecha vai errar o alvo, não vai? Só que o erro da flecha de acertar o alvo não se caracteriza quando atinge lá. Não se concretiza quando atinge lá. O erro começou aqui, quando o arqueiro está puxando a flecha. Ele está apontando para o lugar errado. A flecha perde o alvo aqui na mão do arqueiro. E o que isso quer dizer? Que nenhum filho se perde na rua, filho se perde em casa. Nenhum filho se perde na rua, filho se perde em casa. Por quê? Eu vou deixar a resposta com você. É por isso que a Bíblia diz, Provérbios 22, versículo 6, está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina em casa. Para encerrar, tem o lançamento da flecha. Essa é forte. Por quê? Porque a flecha não se lança sozinha. A flecha não tem vida própria, não tem autonomia. O arqueiro precisa tocar na flecha. O guerreiro precisa interagir com a flecha. Ele é quem pega a flecha com todo carinho e coloca no arco. O que isso quer dizer? Que os filhos necessitam, já que são flechas, da presença dos pais. Os filhos necessitam que os pais toquem neles, que os pais interajam com os filhos, que os pais estejam com os filhos. É aqui que eu digo, invista tempo com seus filhos, e o tempo investido não pode ser qualquer tempo, tem que ser tempo de qualidade. Às vezes a gente quer reservar o que sobra na agenda. A gente bota outras prioridades e esquece que a maior prioridade são as heranças que Deus nos deu. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a versículo 7 está escrito: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha o que ele diz: e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa. Assentado à mesa quer dizer tempo de valor, tempo precioso. Olha o que ele diz: vai ensinar andando pelo caminho, fala de prioridade. Deitando-se e levantando, fala de prioridade. Os pais precisam interagir com os filhos. E para encerrar, pastor, definitivamente, olha só, depois você pesquise por esse site, IBDFAN, Instituto, não é bíblico não, tá? E nem é de crente. Instituto Brasileiro do Direito da Família. Eles fizeram uma pesquisa sobre alienação parental. Alguém já ouviu falar disso? IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito da Família. E olha a conclusão que eles chegaram: 70%, 72% de adolescentes que cometem crimes graves e homicídios vivem em lares de pais separados. 70% dos delinquentes adolescentes e pré-adolescentes cresceram distantes de um pai. Crianças sem a presença do pai têm 2 vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar e desenvolverem quadros de rebeldia a partir da 3ª infância. A taxa de suicídio, ou pelo menos a tentativa deles, entre os adolescentes de 18 a 19 anos,
triplicou nos últimos 5 anos. Isso dada a ausência do pai. Crianças na ausência do pai estão mais propensas a doenças sexualmente transmissíveis. Crianças na ausência do modelo do pai estão mais propensas ao uso do álcool e tabagismo e outras drogas. Filhos distantes da figura do pai têm 3 vezes mais chances de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência. Crianças da ausência do pai são mais vulneráveis a acidentes, asmas, dores, dificuldades de concentração, faltar com a verdade e até mesmo desenvolver dificuldades na fala. Vivendo em um lar, em uma família sem o pai, a disciplina cai vertiginosamente e as chances da criança se graduar com êxito em nível superior cai em 30%. Meninas que crescem apenas com a mãe têm o dobro de probabilidade de se divorciarem. Meninas que crescem distante da figura do pai têm 5 vezes mais chances de perderem a virgindade antes da adolescência. Meninas distantes da figura do pai têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia ou mesmo de procurarem em qualquer figura masculina mais velha. O pai é o normatizador da estrutura mental e psíquica da criança. O excesso de presença materna põe em risco a construção mental dos filhos e isto ocorre em 100% dos casos. A ausência do amor paterno está associada à falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidades hormonais, introspecção, depressão, ansiedade, rejeição, negação, vivendo em um mundo irreal, num universo paralelo, fantasiando um pai e desencadeando outras inverdades e surtos. Isso aqui são dados do IBDFAN. Agora preste atenção, vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Nós que vivemos por fé, um dia eu falei sobre fé aqui, nós que vivemos por fé, vale a pena formar filhos sucessores. Por quê? Êxodo capítulo 20, versículo 5, versículo 6 está escrito que Deus é o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus visita a maldade. O pecado tem a força de perfurar gerações, indo até a 4ª geração. Mas olha o detalhe, como Deus é bom. Mas a Bíblia diz que Deus faz misericórdia, não somente até a 4ª geração, mas até 1000 gerações daqueles que Ele ama. Ele está dizendo, vale a pena você formar sucessores que empurrem isso de geração após geração. E eu encerro com uma pesquisa. Um grupo de pesquisadores resolveram fazer uma pesquisa acerca dos descendentes de 2 homens. Número 1, Jonathan Edwards. Você conhece ele? O autor do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E de um contemporâneo seu, chamado de Max Jukes. Ambos viveram no início do século XVIII. Jukes era um famoso ateu, era contemporâneo de Edwards, o qual frequentemente atacava e zombava os sermões de Edwards. As ideologias e as pregações que Edwards pregava era motivo de escárnio para Jukes. Jukes viveu uma vida ímpia, preste bem atenção. Ele viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para os seus descendentes. Da descendência dessa união entre Jukes e sua esposa, um pesquisador chamado de Benjamin chegou à seguinte constatação, preste bem atenção. Foram levantar os descendentes de Max Jukes, o ateu, que zombava na pregação, que vivia impiamente. Pegaram somente 540 descendentes de Max Jukes. Só isso. 540 descendentes de Max Jukes. Chegaram à conclusão de que 310 morreram indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos.
100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses 540 descendentes de Max Jukes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. O mesmo pesquisador foi analisar a descendência de Jonathan Edwards. Para Max Jukes, só levantaram 540. De Jonathan Edwards, levantaram 1.340 descendentes. Agora, olha o que é interessante. Os descendentes de Jonathan Edwards. 3 se tornaram presidentes de universidades. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 se tornaram pregadores e missionários, 60 foram escritores de destaque, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 ocuparam altos cargos do funcionarismo público, 250 foram formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Todos os descendentes de Jonathan Edwards não custou nenhum centavo aos cofres públicos dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque vale a pena formar sucessor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pastor, passei 3 minutos do horário que o senhor me deu. Vale a pena, meus irmãos. Escute, sobre seus ombros repousa um legado. Por quê, pastor? João capítulo 15, versículo 16 está escrito: e não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A sua vida é um ensino, a sua vida é um modelo. Como Paulo disse, a minha vida é uma carta aberta. Por onde você passar, você ensina, e o seu ensino se torna um legado. Deus te chamou para que você vá e des fruto, e o vosso fruto permaneça de geração em geração. Agora escute, nada pode macular o que Deus entregou nas suas mãos. Nada pode ofuscar o brilho daquilo que Deus te entregou, nem mesmo o pecado. Por quê? Porque se você se arrepender, o sangue vertido no Calvário é aspergido sobre a sua vida e você ganha uma nova oportunidade. Nada está perdido. Deus ainda conta com você. Sua descendência não vai acabar desse jeito. Por quê? Porque Deus conta com você. Suas lágrimas em prol dos seus não são em vão. Por quê? Eu não quero aqui mexer no seu emocional, mas eu sinto Deus me impulsionar para dizer isso. É como se anjos descessem com taças de ouro e amparasse cada lágrima e levasse para o trono de Deus em forma de palavra. Deus vai agir em prol da sua descendência. Perdeu Satanás, a família brasileira tem dono, e esse dono não perde batalha. Vamos orar. Não vai ser uma ideologia de gênero nascido nas entranhas do inferno que vai macular a família de Deus, não vai ser. Nós vamos formar sucessores que vão levar esse legado adiante. Vamos orar? Pastor, eu não sou muito disso não, pastor. Isso não é muito minha praia não, mas o senhor me permite fazer um ato profético? Então abrace o seu familiar aí, em nome de Jesus.
Se puder pegar os seus filhos, não sei. Oramaragandi Kovinai Ashandanagiaso. Turiminai de no rimendagai. Caueres de bom Neshandanagaso. O teu legado, meu irmão, já foi escrito. E Satanás não vai manchar esse legado, não vai. Deus vai usar você para impactar. As estruturas do inferno não vão resistir ao chamado que Deus entregou nas suas mãos. E isso vai alcançar gerações. Vai alcançar gerações. Escute. Todo mundo conhece Billy Graham, o maior evangelista da nossa era. Mas poucos conhecem quem ganhou Billy Graham para Jesus. Você pode achar que não está acontecendo nada, mas de repente a sua vida é um convite para um futuro Billy Graham da vida. Deus vai usar você para salvar pessoas que hão de impactar esse planeta. Vamos orar? Meu Deus. Aí estão os teus filhos, Senhor, orando, Pai. Famílias. Família, Deus, família que agrada o teu coração. Família, Deus, que é o teu projeto. Eu te peço, Deus Santo, em nome de Jesus, que esta noite todos os planos de Satanás caiam por terra. Todos os trabalhos do inferno contra a família brasileira sejam agora desfeitos pelo poder do nome de Jesus. Os nossos filhos vão honrar o Evangelho, vão honrar. Meu Deus, assim eu te peço, Pai, nos abençoe. Pai, queremos aproveitar, Pai, que todas as famílias estão aqui. Eu quero pedir que você levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu quero orar. Fale, eu quero orar por um chefe de família. O nome dele é Pastor Davi Terto. Diga: Deus, eu oro pela sua cura. Eu concordo, Deus, com a sua completa recuperação. Diga assim: receba em nome de Jesus. A família é do Senhor Jesus. Existe alguém entre nós que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Existe alguém entre nós que queira se reconciliar? Meus irmãos, meu tempo estourou mais do que o que devia. Não sei nem se o pastor João me bota para pregar de novo. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Deus vai usar você para abençoar alguém. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém que quer se reconciliar? Alguém que quer voltar aos caminhos do Pai? Você tem até o término do culto, até a bênção apostólica para se decidir. Amém? Que Deus abençoe. Meu pastor.